Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Teles Fonseca Cast. Como vocês podem ver, essa bancada tá bem diferente hoje, porque não temos nem o Maurício e nem o Dr. Diógenes. Mas é por um motivo muito especial. Era para ser uma conversa entre mulheres nesse mês de março, né? Que ainda é o mês das mulheres. E hoje eu vim aqui apresentar para vocês uma parte dessa família que nós não conhecíamos, mas que hoje vamos explanar todas as habilidades que a família Teles Fonseca tem. Você está assistindo Teles Fonseca Cast, o podcast do direito. E isso para mim é uma alegria de ser escolhida para host desse momento. E eu quero, agradecer a oportunidade de estar aqui contigo e, é claro, de te entrevistar também. Seja muito bem-vinda, Débora Teles Fonseca. Que prazer estar aqui contigo, prazer ser recebida pelos meninos também. É uma honra, né, estar aqui junto com eles e estar trazendo o que realmente eu executo, quais são as minhas atribuições, né, em relação à contribuição aqui do escritório e também lá fora o que eu executo. Ô, Débora, sempre que eu começo um podcast, eu peço para a pessoa poder se apresentar no sentido de me dizer quem ela é antes da profissão, né? Antes daquilo que você executa. Então, conta pra gente quem é a Débora. Eu sou manezinha da ilha, raridade entre muitos aqui, mas a ilha é acolhedora, né? Sou mãe, né? Agora posso dizer, sou atleta, né? Gosto de musculação, estou voltando a correr, né? Então eu sou uma pessoa que gosto de pessoas, né? Eu gosto de estar em meios, né? Onde me proporcione aprendizado. Sou muito curiosa. Olha só, você comentou que você é uma pessoa que gosta de gente, de pessoas. Sim. Isso foi uma das pautas decisivas para você escolher a tua formação e a área de atuação atual? Exatamente. Quando eu estava em formação, já me deu aquele gatilho, né? Que a área de administração, que é o qual eu sou formada, ela contemplaria todas essas áreas, desde financeiro, desde marketing e justamente com pessoas. Eu sempre tive aquele sonho de estar trabalhando em um RH, né? Aquele famoso RH que era lá, não... Tá no RH, tá ganhando bem, tá trabalhando diretamente com chefes, né? E aí fui construindo a minha carreira em relação para direcionar para isso. Só que o mercado e a vida nos proporcionaram outros caminhos, mas eu sempre fiquei com aquele sonho lá, assim, engatilhado na gaveta. E aí fui caminhando para chegar no momento onde eu estou. Hoje eu sou formada em administração, tenho especializações nas áreas de gestão de pessoas e gestão financeira e atuo nessas áreas, né? Hoje eu sou fundadora da Teles Fonseca Consultoria, é uma empresa que faz apoio a empresários que precisam estruturar suas empresas ou precisam manter a sua empresa com sustentáveis, né? Que chega um determinado momento que o empresário não consegue ver resultado ou está enrolado ali na área da operação e não tem esse acompanhamento, ou precisa contratar pessoas ou treinar pessoas, né? E também não tem como estender a mão para isso. E a Teles Fonseca Consultoria, ela faz esses serviços. Olha só, você comentou sobre essa questão de tornar negócios sustentáveis, e eu acho isso bem interessante, porque assim, eu sou empreendedora também, né, considerada aí uma micro e pequena empresa por enquanto, mas a gente sabe que chega um certo momento que a empresa para de crescer por falta de braço. Né? Certo. Porque assim, no início a gente faz tudo mesmo, né? Nós somos o operacional, o administrativo, nós mesmos que fazemos nossas propagandas, a gente divulga o nosso negócio do jeito que dá. Mas chega um certo momento dessas empresas que, é claro, exige um pouco mais de maturidade, mas que ela estagna e que ela para de crescer realmente e que não é mais possível crescer sem braço. E hoje se fala bastante sobre essas questões, né? De terceirização de alguns setores. Hoje, quais
quais os setores que a Teles Fonseca Consultoria consegue abraçar desses empresários que estão em crescente, né? Ou seja, estão crescendo, mas que não conseguem mais evoluir, que vocês abraçam e que vocês tomam conta dessas operações? Uma famosa área agora que está muito em voga no mercado, que é o BPO financeiro, né? É retirar o funcionário que foi contratado lá de CLT e que tem os encargos e, na verdade, a gente traz essa demanda para a Teles Fonseca Consultoria, né? Então, nós reduzimos o custo a partir daí e nós trabalhamos em cima de todo o fluxo de caixa, organizamos toda essa parte de operação. E tem uma outra vertente também, que daí é na área de recrutamento e seleção, que muitas vezes o empresário não sabe por onde contratar, não sabe o perfil da vaga, não sabe o perfil daquele funcionário que é exigido para a vaga, né? E a partir disso a gente consegue estar atendendo. E claro, daí tem outras demandas, como treinamento e desenvolvimento, né? Coisas que o empresário precisa mudar e não tem condições dele mesmo executar, né? A Teles Fonseca entra já fazendo esse treinamento, esses trabalhos. Débora, tem muita gente que ainda não entende direito o que significa BPO financeiro. Então, vamos explicar para aquele empresário que ainda é pequeno, está crescendo, o que significa um BPO financeiro? Um BPO financeiro, nada mais, ele é a palavra em inglês, né? Mas nada mais trazendo para o português aqui, bem claro, é que você retira o seu funcionário, aquele assistente financeiro, que você vai pagar aí, dependendo se é júnior ou se é um pouco mais avançado, até R$7.000. E esses encargos, eles vão ruminando o financeiro das empresas, né? E, por exemplo, um pacote que nós temos diversos pacotes, pacote de R$1.500 a R$5.000. Nós trazemos esse trabalho para a gente e tiramos esse encargo, né? E a partir do momento que nós trazemos essa demanda, a gente já começa a trabalhar em cima dos índices, né? Por exemplo, índice de lucratividade, de rentabilidade, né? São coisas que muitas vezes os empresários ficam só entregue na mão do funcionário e não tem essa troca. Nós fazemos encontros, nós temos momento de separação de contas, né? Então, são diversas coisas que a gente pode aplicar para o empresário ter o domínio da ferramenta em si. Hoje em dia tem diversas ferramentas, até gratuita, no Drive ali a gente consegue aplicar para estar dominando esse financeiro. É que, na verdade, se a gente for parar para pensar, a maioria das empresas, elas não quebram por falta de faturamento, mas sim por falta de gestão mesmo, né? De entender o que compõe esse faturamento que chega ali na conta desse empresário. Mas eu desculpa te cortar. Imagina. Mas eu costumo citar que a partir do momento que você inicia um negócio e deseja empreender, né, você tem que estar disposto a buscar conhecimento. Se você não está disposto, exatamente, terceiriza, que é o caso aqui, né? Ou não durma, fique sem dormir algumas horas, restrita ali a sua rotina para que você tenha evolução. É que, na verdade, eu ainda ia entrar num assunto mais profundo, porque assim, tem aquele empresário que não tem gestão financeira mesmo, né? A mesma conta que entra o faturamento é a conta que ele faz os pagamentos das contas dele, pessoa física, então existe toda essa misturinha. E talvez, para você que tá nesse momento, você vai chegar numa hora do teu negócio em que você realmente não vai mais saber se o seu negócio é lucrativo ou não, porque você não vai ter mais esses dados, né? Exatamente. E existem aqueles outros empresários que até têm dados, ou seja, ele tem uma planilha onde ele separa, existe ali a transferência por Prolabore e ele separa, mas que por conta da demanda do dia a dia ele não analisa os dados. Ele até colhe os dados, mas analisar os dados, às vezes ele não tem esse tempo, né? Não consegue aproveitar esse time. Entra uma outra questão na área de gestão, né? Que é a cultura. Qual que é a cultura que esse empresário
criou ou quer criar dentro da sua empresa, Uhum. né? A partir do momento que ele ignora esses dados ou essas informações e vai levando no dia a dia, faz o que dá, troca de uma conta para outra. Então, é o que acontece? Ele se resume no absenteísmo, né? Uhum. Ele chega ali no momento que vai ignorando e vai vivendo, né? Então, se o empresário já tem uma mentalidade que quer criar uma cultura, né? Aí entra na gestão, na parte da gestão. Aí sim, ele vai buscar as informações e diluir essas informações, trabalhar em cima dessas informações, Uhum. né? Aqui no escritório a gente tem uma cultura, né? Uhum. Que todo fim do mês ali a gente envia o relatório e fazemos o quê? Uma reunião, uma troca de informações, né? Sim. E aí, claro, tem os planejamentos, né? Planejamento mensal, trimestral, semestral e anual, Uhum. né? Então, isso foi criado o quê? Uma cultura para que a gente consiga executar o que foi planejado. Uhum. É que muito empresário nessa história de fechar os olhos para a questão da gestão, ele também esquece que tomada de decisão depende de dados. Ponto. Não é verdade? Falou tudo. Tomada de decisão depende de dados. Como, por exemplo, vamos falar da própria Teles Fonseca agora aqui, a advocacia. Como que a Teles Fonseca, a advocacia, vai tomar a decisão, por exemplo, que eles tomaram alguns meses atrás, de contratar uma assessoria de marketing que ia onerar os custos de operação, se ele não tivesse essa previsibilidade, tivesse os dados para saber que eu vou iniciar um projeto, mas eu vou ter fôlego para manter esse projeto. Exatamente. Porque às vezes o empresário toma a decisão no ápice da emoção, mas não olha para os números para saber se ele tem condições de manter esse projeto ativo. Sim. E aí é onde ele acaba se enforcando, né, Débora? E não olha para a cartela de clientes. Eu preciso trabalhar mais cliente. Quais as ações, né? Ponto. Vou em associações, vou vamos lá, em locais que me demandem essa atividade de vender. Então, é a partir disso que é onde a máquina começa a girar mesmo. Você falou também que, além do BPO financeiro, hoje vocês fazem recrutamento e seleção. Isso. Pensando nisso, qual é o maior erro que o empreendedor comete quando ele contrata sem entender o que ele necessita para a vaga? Na tua pergunta mesmo, tu já respondeu. O erro tá em não analisar a sua cultura, né? Qual que é a cultura que ele quer implementar junto com essa contratação? Qual que é a cultura da empresa? Está acompanhado ali dentro das métricas que ele estabeleceu, missão, visão e valores? Como que essas pessoas contratam quando elas não sabem contratar, assim, de você observar? Recentemente eu tive um caso que chegou até mim, né, por indicação, um caso de contratação de uma loja de venda de placa de protetor solares, né? E a partir disso, a pessoa chegou em mim e falou assim, Débora, eu contratei, mas bateu na minha porta. E eu estava necessitado e acabei contratando, só que ao longo dos dias foram passando, né? A experiência rolando, eu vi que não é o perfil da vaga. Aí ele me trouxe uma informação, eu vi que não é o perfil. Então, ele já tinha traçado o perfil, só que ele não parou para executar, fazer o planejamento do perfil. E aí, eu entrei, né, no case ali e tentando orientar ele, e a partir disso a gente acabou fechando a vaga, né? Para você, para poder explicar por que tem tanta restrição, por que às vezes o empreendedor, o empresário segura tanto essa questão da administração do RH internamente, porque assim, eu vejo que é um erro que muitas empresas cometem, tá? Elas imaginam que não é possível terceirizar esse serviço, porque ela acha que só ela que entende do negócio dela a ponto de contratar. Analisando esse cenário, por que contratar um terceirizado faz mais sentido do que manter interno?
Primeira coisa, esse terceirizado, ele já não tem vínculo empregatício, né? Quando a gente fecha com um cliente, a gente repassa garantias de 90 dias e na primeira mão, já de cara, nós fazemos uma análise do perfil, né? Uma análise DISC, né? E a partir disso aí a gente vai juntando as informações da cultura da empresa, do perfil da vaga, né? E aí vamos destrinchando, né? Por exemplo, esse case mesmo, o perfil era para operação, né? E o outro perfil que foi contratado era perfil para administrativo. Então, a pessoa não queria trabalhar sábado, domingo, feriado, né? Então, a partir dessa contratação de um terceirizado, como a Teles Fonseca Consultoria, nós conseguimos minimizar os riscos em relação a esse tipo de contratação. Quando você fala sobre perfil da vaga, e eu acho que tem muito empresário que nem sabe o que significa isso. Vamos dizer que eu agora, né, lá dentro da Prospere Agência, a gente precisa contratar. E eu tenho que contratar um cara para editar vídeo. Essa é a vaga que eu tenho. Como que eu defino qual é o perfil comportamental para essa vaga? Vamos afinalando nas perguntas. Primeira coisa, eu vou te perguntar, qual é a idade? Quais são a carga horária? Essa pessoa, ela vai trabalhar internamente ou ela vai atender no cliente? Então, a partir dessas perguntas, nós vamos construindo o perfil da vaga. Entendi. Então, não é simplesmente uma vaga em si, precisa entender profundamente como que essa pessoa vai trabalhar, horário de trabalho, se trabalha internamente na empresa, se é home office. Se ela tem competência para estar com outras pessoas, diretamente com o cliente, se ela tem essa desenvoltura, né? Ou se ela fica só no backstage ali, só internamente. Porque quando você fala sobre DISC, né? Ele é vamos dizer assim, uma investigação de perfil comportamental. Vou dar um exemplo para vocês. Ferramenta. Eu já fiz, né? Já fiz várias vezes de DISC, porque eu já trabalhei muito mais internamente em corporações do que por conta, né? Então, minha última experiência foram 10 anos numa instituição financeira, em que a cada 6 meses a gente passava pelo DISC, porque a gente entende que o nosso perfil comportamental também pode ser adaptado. Exatamente. E vai mudando conforme as experiências que você vai tendo ao longo da vida, pessoal e profissional. E olha só para você ver que interessante a gente falar sobre isso. Eu tenho um perfil comportamental natural muito mais influente do que dominante. Meu dominante está aqui embaixo. Mas no meu perfil comportamental adaptado, eu levo o meu dominante e dou uma baixadinha no meu influente, para eles ficarem aqui tete a tete. Claro que isso é muito por conta das vagas que eu ocupei. Como no final eu já estava num cargo de gestão, a dominância precisava subir, porque senão você não consegue controlar a equipe, né? Só que também me fez entender uma coisa. A época que eu fui menos feliz trabalhando foi essa época. E aí é interessante da gente entender também que quando a gente foge muito do nosso perfil comportamental natural, existe um grande esforço para isso. E aí é preciso se analisar se esse esforço vale a pena. Exatamente. E hoje nas instituições a gente traz esse perfil analisando junto com a cultura e junto com o perfil do funcionário. E a partir disso a gente pensa em questão de felicidade e questão de rendimento dentro da empresa. Né? Aí trabalha uma outra questão, que é a questão de saúde mental, né? Que é a NR1, que é uma nova portaria que está em vigor agora a partir do mês de abril, né? Que todas as empresas que possuem funcionários, até PJ, né? Tem que estar fazendo essa tratativa, né? Então, a questão da saúde mental, o DISC ele auxilia muito na hora de contratar. Olha só. E você comentou sobre a NR1. Hoje, qual é o serviço que a Teles Fonseca Consultoria está criando para poder atender essa demanda do mercado? Porque visto que agora é lei, que vai começar a ser obrigatório a partir de abril, existem ações que essas empresas têm que tomar. E para isso existem profissionais que estão aí se preparando. O que vocês prepararam para poder atender esse público?
Então, como a Teles Fonseca Advogados e consultoria, elas trabalham em parcerias, né? Atualmente, eu trabalho com redução de risco, né? Por exemplo, aqui eu não atuo de forma todo dia, né? Eu venho de 15 em 15 dias, isso me traz uma qualidade de vida, né? Liberdade. Então, são reduções de riscos Sim. que a gente procura atuar, né, dentro da normativa da NR1. Tá? Então, se você é empresário, tá aí com a NR1 batendo na tua porta, não sabe direito ainda como que isso vai funcionar e quer minimizar os riscos, essa é uma oportunidade grande para você de poder entrar em contato para poder entender melhor, porque eu sei que é muito nebuloso, tem muitas mudanças acontecendo, e eu sei que para você que está no dia a dia da operação do teu negócio, fica difícil você ficar estudando o que que essa norma diz, o que que é minha obrigação a partir de agora, o que que eu tenho que fazer para eu não ser acometido de uma multa, né? Exatamente. Enfim, porque as fiscalizações vão começar. Inclusive, eu queria dar uma dica aqui, uma cereja do bolo. A instituição que eu frequento de associação comercial, que é a CDL, do Núcleo de Gestão de Pessoas, vai ter um workshop sobre isso no próximo mês de abril. Tá? Vai ser no dia 9 de abril, tá? Então, ela vai estar disponibilizando. Claro que daí vai ter que fazer inscrições, né? Toda a formalidade. Mas é um workshop que vai ter ainda disponibilizado de e-book. Tá? Então, eu acho que isso ajuda muito. Ai, com certeza, tenho certeza que ajuda, então também vou fazer um convite. Nós duas fazemos parte de núcleos associativistas e eu achei isso fantástico, porque eu realmente acredito nesse meio e acaba sendo um baita de um convite para você que é empresário, que se você ainda não participa de uma associação, você está perdendo muito em conhecimento, em crescimento, em network, porque aquele ambiente está todo mundo ali disponível para se ajudar. Então, acaba sendo um ambiente de muito crescimento. Isso. Hoje eu sou coordenadora financeira também do Núcleo de Inovação e Negócios lá da Enfla, em São José. Então, se você é empresário ali daquela região, quer entender um pouquinho mais sobre a NR1, nós vamos ter um talk dia 26 agora de março, onde nós vamos levar uma advogada trabalhista, onde nós vamos levar uma psicóloga especializada agora na NR1, né? Porque dependendo do tamanho da empresa, você tem que fazer várias pesquisas dentro, né, do ambiente organizacional, quantificar isso, então a gente vai ter uma psicóloga lá, nós vamos ter uma pessoa de gestão de pessoas, inclusive, né, uma amiga em comum que nós temos, que é a Andréia, foi convidada, mas ela não vai conseguir estar, mas a gente vai estar com uma galera lá, ó, muito capacitada para poder tirar suas dúvidas também. Então, se você tiver interesse, nós estamos sempre divulgando os links ali, a Débora também provavelmente divulga os links do núcleo em que ela faz parte, e eu acho que isso é sempre muito válido, porque é um conhecimento com investimento muito baixo, né? Exatamente. E a gente nem explora o quão que tem ali de informações, ou de cursos, ou de benefícios, né? A gente fica ali no meio termo, né? Mas se a gente for explorar, meu Deus, o custo vai dizer que tá dado. É verdade. Então analisa isso, viu, empresário? Se você tá aí, ó, só envolvido na tua operação, não tá dedicando nem que seja 2 horinhas por mês para poder se atualizar, estar no meio de outras pessoas, romper a tua bolha, porque assim, às vezes você tá aí numa bolha infinita, é sempre os mesmos clientes, é sempre as mesmas pessoas, não tá conseguindo romper essa bolha, eu acho que essa é uma grande oportunidade, realmente. E tô falando de bolha, assim, ó, em relação a clientes, em relação a fornecedores, né? Chega um determinado momento que isso, ele estoura quando você se abre para o associativismo, tá? Por exemplo, recentemente eu fechei uma parceria que vai doar brindes. E a partir disso, desse contato inicial, a gente já fechou negócio. Então, né, eu acho que tudo é válido. Sempre é válido. Eu acho que a busca por conhecimento na vida do empresário, empreendedor, devia ser parte da rotina. E às vezes, por conta do cansaço, da exaustão de manter um negócio no Brasil, que nós sabemos que não é fácil, você acaba deixando. Só que daí aqui nós estamos trazendo infinitas soluções para você deixar de estar tão ocupado. Mas a dica é:
Desculpa interromper o teu podcast, mas eu preciso falar do Instituto Otovida. O Instituto Otovida é uma associação sem fins lucrativos, situada aqui na Avenida Governador Ivo Silveira, em Capoeiras. O Instituto ele é responsável pela saúde auditiva de 64 municípios aqui de Santa Catarina e estamos abertos aí de segunda a sexta-feira. A gente tem otorrinos, fonoaudiólogos. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Otovida pode visitar o nosso site institutootovida.com.br, nos seguir nas redes sociais. Quem quiser nos ajudar também pode entrar em contato conosco. O Instituto Otovida ele também possui atendimento particular e convênios. Atendemos praticamente todos os planos de saúde. Quem precisar se consultar, qualquer problema, pode entrar em contato conosco no telefone que vai aparecer aqui. Organização na gestão do seu tempo, né? Na gestão, tudo é equilíbrio, né? Na gestão da família, né? Tudo é esse ponto. A partir do momento que você se organiza no seu tempo, você vai ter um tempo para estudar, você vai ter um tempo com a família, um tempo com outras redes de contato, de network, de amizades, né? Que a gente não pode esquecer disso também. Sim. Então, é tudo uma questão de querer, né? Muito mais querer do que qualquer outra coisa. Vou te contar uma passagem da minha vida. Quando eu estava estudando, né, e trabalhando CLT, eu saía uma média ali de 3 horas da manhã, eu acordava para estudar, para me antecipar, e depois eu saía de bicicleta para ir até o meu local de trabalho. Depois eu voltava para casa, tomava meu banho, pegava o meu ônibus e ia estudar. Foi um sacrifício necessário por um período de tempo. Eu sabia que era um período curto, mas eu nunca perdi o prazer de realizar as tarefas em relação a isso, porque eu sabia, né, que uma hora não ia estar ali, mas eu fazia com prazer, com um sorriso no rosto, né, e com as pessoas que estavam do meu lado, eu procurava, assim, né, ser amiga, estar junto, porque eu sabia que uma hora elas já não iam estar mais comigo também. Olha só como é importante você falar isso, mas também não tem como a gente deixar de listar que às vezes, principalmente na vida do empreendedor, que ele não tem tempo para nada, é porque realmente ele tá abraçando o mundo e tem coisas que dá para passar, né? Eu acho que a gente viveu uma época em que falar para você terceirizar a gestão financeira do teu negócio parecia loucura, exatamente. Só que hoje, se você for parar para poder analisar o tempo que tu gasta fazendo isso, se você tirasse esse tempo e direcionasse a fazer aquilo que tu é bom, que é trazer dinheiro pro teu caixa, você vai ver que é barato demais terceirizar esse serviço. É a mesma coisa da gestão e administração de RH. Às vezes você tá tendo tanto trabalho, dedicando tanto tempo para isso, que se você pegasse esse tempo, dedicasse em trazer novos clientes, a colocar dinheiro no teu caixa, você estaria pagando essa terceirização sem nem pensar 2 vezes. Então, eu acho que o nosso podcast aqui hoje é muito mais de colocar a dúvida, né, atrás da orelha dessas pessoas, aquela pulguinha ali, para que você possa analisar e pensar. Será que realmente esse tempo que eu tô empregando aqui, que é um tempo tão árduo, com tanto trabalho, se eu estivesse colocando em outro lugar, eu não estaria sendo mais feliz e tendo mais lucro, mais sucesso? Mais lucro, mais sucesso, né? E com outras oportunidades para trazer para dentro da empresa também, né? Dentro hoje desse trabalho que você desenvolve e dos clientes que você já tem, o que você percebeu de padrão? Qual é o momento que essas pessoas tomam a decisão de terceirizar? O padrão, no contexto geral, é a falta de consciência e entendimento sobre o que tu citou, né? E aí depois, quando tem a consciência, aí sim tem a tomada de decisão e a adesão desses serviços, né? Então, essa é uma escada, né? A pessoa começou a empreender, vai para a parte da operação, faz outras operações que ela não estava habituada, como financeiro, de repente, se é um artesão, do qual eu tenho clientes até hoje, e aí, a partir dali, ele quer formalizar. Também faço formalização de MEI, esqueci de te falar ali. Faço declaração de imposto de renda também, para MEI, e aí, um dado momento, eu tô sufocado, aí ele vai em busca de conhecimento, né?
porta da libertação é o conhecimento. Com certeza. E aí, ali ele entende que ele pode mais, pode direcionar esse serviço para terceiros, que o caixa dele também dá para isso. Ou se não dá, vai ajustando, né? Sim. Porque nem tudo é perfeito, né? E aí, a partir disso, vai se construindo uma nova realidade. Né? Eu acho que o que você disse é real, eu acho que inicia pela consciência. Isso. Tudo nessa vida acho que começa pela consciência. E eu acho que nós estamos na era da consciência, onde a gente sempre vai tentar trazê-los para continuar estudando, né? Sim. A gente vê, a gente passou por uma fase onde os empresários, eles fluíam porque o serviço que eles prestavam era tão necessário para o grupo onde ele estava inserido, que ele esqueceu que ele tinha que continuar se capacitando. Só que agora, né, em pleno século XXI, onde está cada dia mais competitivo o mercado, se essas pessoas não entenderem que o estudar, o conhecimento é que vai levá-las para um próximo nível, muito provavelmente essas empresas não vão existir e vão entrar para a estatística, né? Exatamente. De empresas que não sobrevivem aí os 2 anos ou que falem até no máximo 5 anos de vida. Meia estatística é 1 ano, né? E aí, aquela pessoa que trabalhou um determinado momento, se organizou financeiramente para colocar a sua empresa a rodar e aí ter duração de 1 ano só. Mas por quê? Fui a fundo, fui investigar dados do Sebrae, apontam que em 1 ano a pessoa se afunda. E aí afunda no sentido de dívida de 10 anos, 5 anos. Para repor isso, até conseguir uma nova remuneração, vai muito longe. Se não tem ajuda ou se não tem uma injeção de dinheiro ali na empresa mesmo, a empresa fecha a porta. Então, é a estatística que mostra que a gente realmente precisa de ajuda para gerir, porque... E um negócio, gente... É claro que a maioria das pessoas empreendem por necessidade, né, Débora? Sim. O meu caso foi de sonho mesmo. E aí, claro, foi uma construção, eu fui estudar, primeiro adquiri um imóvel, filho, patatá. Aí chegou um determinado momento ali que eu vi que o mercado já estava aquecido para o meu setor e principalmente em relação aqui a Florianópolis, que a adesão de consultoria no meu perfil mulher. Eu tenho 42 anos, né? Então, assim, estava sendo aceito. Sim. Porque tinha um outro tipo de mentalidade para a consultoria. E aí eu disse, não, eu vou empreender, eu vou acreditar em mim, né? Porque se eu não acreditar em mim, meu Deus, ninguém vai. E aí, a partir disso, eu comecei a ir em busca, né? Montei o meu plano de negócios. E aí, eu fui à caça de novos clientes. Eu já vinha de clientes de CLT, pipocando ali entre um e outro, e aí eu disse, não, fui em associações, e eu disse, não, fui em associação em Bituba, fui aqui em Florianópolis, em São José, né, e as coisas foram se construindo, né. E é sobre isso, né, tudo é uma construção, do mesmo jeito que você vem construindo o teu negócio, claro que baseado em pilares muito sólidos, né, porque se você entende como fazer uma gestão financeira e uma gestão de pessoas, que na minha opinião são os 2 pilares, eu posso dizer que se a gente fosse colocar uma empresa sobre 4 pilares, os 2 principais é a gestão financeira e a gestão de pessoas. Exatamente. Porque nenhum negócio é grande sozinho, então tem que ter gente para poder fazer esse negócio crescer. E ele também não cresce se não tiver uma previsibilidade, uma ideia, um acompanhamento financeiro real que dê previsibilidade. Exatamente, tu falou tudo. Sem pessoas não há negócio. E sem o acompanhamento de números e com execução, não adianta só tu acompanhar, tu tem que executar, aí sim a coisa anda, né? Aí sim tu vai ter uma empresa estruturada. Só que aí tem os outros pilares, né? Uma área de marketing, né? A área de jurídico, né? E aí sucessivamente vai se construindo uma empresa. Eu acho que nunca esteve tão fácil, porque antigamente, se você queria ter um financeiro estruturado, você obrigatoriamente tinha que contratar alguém
internamente, Exatamente. assumir todos os custos, pagar todos os impostos e bancar essa pessoa no padrão CLT. E o detalhe, ter o conhecimento técnico ainda Exatamente. sobre aquele produto, né? E tinha que ser uma pessoa altamente capacitada, que aumenta ainda mais o custo, né? Exatamente. Porque quanto mais capacitada é aquela pessoa que você traz para dentro do teu negócio, claro que ela vai custar mais caro. Recentemente eu fiz sexta-feira foi agora, eu fiz uma mentoria. Eu também dou o meu tempo, não é só receber. Eu participo de uma rede de mulheres empreendedoras nacional. E aí, a cada 15 dias, a cada um mês, eu sou acionada. E eu fiz um atendimento para uma futura empreendedora, que eu achei o máximo, ela já se preparando também, como, né? Todos deveriam seguir o exemplo, se prepara antes. Mas o case dela, ela vinha de CLT, ela estava como CLT e ela era bacharel em Direito, né? E ela queria montar um escritório. E aí ela tinha, a descrição ali do pedido era medo. Medo de empreender, não se imaginava como empresária, não se imaginava como na liderança, e sim só na parte de operação. Então, eu tive que trabalhar com ela gatilhos do medo, principalmente, né? E depois imaginando que ela já é empresária. E a partir disso, montar os pilares do financeiro, da gestão de pessoas, das áreas de processos. E fazer uma tratativa com ela que ela já vivencia isso. Ela só não bota em prática. Né? Sim. E às vezes até bota em prática, mas não tem consciência de que aquilo é gestão. Sim, exatamente. Ô, galerinha, qual mulher hoje que gerencia uma casa, gerencia filhos, gerencia esposo, gerencia as emoções desse lugar todo, que não é uma boa gestora? Nossa, Né? Nós já nascemos com esse talento natural, né? Só deixar aflorar. E é claro, se enxergar assim, porque naturalmente a gente já tem essa predisposição, mas a gente precisa se ver e se colocar nesse lugar e falar assim, a partir daqui eu tenho que agir assim, eu tenho que ter esses comportamentos, porque são esses comportamentos que vão me levar Mas avante, muito né? treino, Totalmente treino. mentalidade aberta e consciência, né? E a partir disso, eu acho que a coisa vai. Demais nosso bate-papo, Débora. Acredito que a gente conseguiu clarear, né, a visão das pessoas de um pouquinho daquilo que você faz. Quero te parabenizar e parabenizar a família, né, Teles Fonseca, que vem contra as estatísticas. Eu já conversei com os meninos, eu sei que vocês não vieram de uma família empreendedora, vamos dizer assim, e que vocês construíram isso, né, agora. Então, tem que ter coragem, sim. para poder fazer isso, mas principalmente tem que ter determinação. E eu enxergo isso em todos vocês. E para mim é uma alegria fazer parte, contar um pouquinho dessa história. Obrigada, eu me sinto honrada. Espero que num futuro próximo a gente continue, né? A Teles Fonseca Consultoria faça negócios com vocês também, que a Prospera. Com certeza. Eu acredito que é um nicho gigante, né? Que você pode explorar. E nós estamos vivendo a era dos conteúdos nichados. As pessoas não querem mais conteúdos genéricos, né? Elas querem algo que realmente fale diretamente com a dor delas. Isso. Então, nós temos um papel gigante nessa sociedade de mostrar para as pessoas que sim, é possível você ter sucesso quando você fala com um público menor. E que o segredo está exatamente no nicho. É verdade. É que às vezes a gente quer ser generalista, né? Quando a gente fala sobre rede social, Débora, sobre podcasts, as pessoas elas querem métricas de vaidade. E o que eu chamo de métricas de vaidade? São milhões de views, são milhares de curtidas. Mas, gente, curtida não paga boleto. Eu ia dizer, não traz resultado. Para esse tipo de segmento que eu estou, eu quero resultado. Exatamente. Eu quero cliente, que eu quero atender bem os meus clientes e que os meus clientes prosperem. E aí, a partir disso, eu vou prosperar também. Exatamente. Né? É isso. Então, eu acredito demais em conteúdo nichado. Acho que existe muita gente que quer entender mais sobre isso. Eu acho que nós estamos na era de falar sobre cultura organizacional, que junto com a NR1 não tem como não falar sobre isso, porque o que adoece pessoas é cultura. Né? As pessoas não pedem demissão das empresas, elas pedem demissão dos líderes. Exatamente.
Pesado, né? Mas é Exatamente, verdade, tá? exatamente. Aquela convivência diária pesada que vai deixando a pessoa doente sem saber. Eu estava lendo agora, recentemente, o material. Os números específicos no Sul são alarmantes, né? Então, eu acredito que nós, detentoras do conhecimento, nós temos que fazer um puxão de mão ali, né? Freio de mão. E trazer melhorias para amplas redes, na nossa família, no nosso ciclo de amigos, no nosso ciclo de network, né? A gente tem a consciência e basta a gente utilizar o nosso conhecimento. Exatamente sobre isso. Muito obrigada, Débora. Obrigada E ó, a você vocês. que ficou até aí, muito obrigada pela tua atenção. E eu te convido a assistir todos os episódios do Teles Fonseca Cast, porque são todos incríveis. Aqui, né, no podcast do Direito, se fala, assim, muito sobre direito, mas às vezes não. Por quê? Porque a gente atende aqui políticos, pessoas que trabalham no serviço público e que tiram dúvidas sobre N áreas do cotidiano. Então assiste todos os episódios, comenta aqui o que você achou e compartilha com aquele seu amigo empresário que tá assim, ó, sufocado, não tem tempo nem de respirar, que você tem uma solução para ele. Um BPO financeiro, talvez uma terceirização ali dessa gestão de RH, recrutamento e seleção, que vai aliviar um pouquinho para ele ter aquele tempo de jogar um futebol contigo ou de pelo menos dar um pouquinho mais de atenção para os amigos. Então compartilha com ele, se inscreve nesse canal, porque só tem conteúdo de valor aqui e a gente te espera no próximo Teles Fonseca Cast.